E nós, todos nós, queremos naturalmente que os nossos problemas desapareçam ou diminuam, não é? Isso é natural. Quem é que não quer que seus problemas desapareçam? Nós precisamos lembrar de uma coisa. Não podemos esquecer que são os sofrimentos que fazem parte da vida e que nos dão crescimento, nos tornam maduros, nos tornam homens e mulheres mais fortes. São os sofrimentos que nos fazem buscar mais ao Senhor. São os sofrimentos que nos deixam mais humildes. São os sofrimentos que nos fazem perdoar também, que nos fazem amar. São os sofrimentos que nos fazem até entender a dor do outro. O apóstolo Paulo, ele foi um servo de Deus, que a Bíblia fala que teve experiências pelas quais nenhum outro homem teve. O versículo 4 diz o seguinte: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo teve essa experiência com o Senhor. Hoje nós vemos por aí nas redes sociais, até nas igrejas, pessoas que às vezes, pela graça de Deus, eu não estou nem duvidando, não estou nem duvidando disso, mas que dizem que teve uma revelação do Senhor, que teve um sonho, que Deus mostrou isso, que Deus mostrou aquilo, mas às vezes fala com orgulho, como quem diz: eu fui merecedor de ver isso de Deus. E Paulo diz o texto que ele foi arrebatado até o paraíso, e lá ele viu coisas que aos olhos de outras pessoas ninguém seria capaz de suportar a grandeza dessas revelações. E para que o orgulho não tomasse conta da sua cabeça, para que ele não se exaltasse, para que o orgulho não subisse a sua cabeça, como diz o ditado popular, Deus permitiu que Paulo sofresse com um espinho na carne. Não sei, a Bíblia não detalha exatamente que tipo de dor era essa que ele passava. Não sabemos se era apenas físico, se era emocional. Uma coisa é certa: deveria doer muito, a ponto de ele mencionar isso numa carta. Ele deveria sofrer muito com esse espinho na carne. Tanto que ele disse que orou 3 vezes ao Senhor para que Deus tirasse isso dele. Mas isso era um lembrete para que Paulo nunca esquecesse que ele era imperfeito, de que o orgulho não poderia subir a sua cabeça. Não era fácil, mas ele teria que suportar tudo em silêncio. Quantas vezes muitos de nós estamos passando por situações de que pessoas externas talvez não entendam, talvez até confrontem você e não sabe exatamente o que você passa com você mesmo dentro do seu quarto, a dor que você passa. O Senhor deu uma resposta a Paulo e provavelmente o Senhor está falando para você hoje: deixa que a minha graça seja suficiente para a sua vida. Se estiver dentro do querer de Deus, no tempo certo, Ele vai pôr um fim a esse sofrimento. Mas enquanto isso, receba a graça de Deus. A resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. De repente, para você também seja a mesma coisa hoje. De repente, para você, Deus também está dizendo: a minha graça é suficiente. Você está passando por isso, mas eu te dou a minha graça para você suportar isso. Minha graça vai te sustentar durante esse período, durante essa fase que você está passando.
Quando Deus dá essa resposta para Paulo, ele não se revolta contra Deus. Ele não diz, mas Senhor, como é que eu, o apóstolo Paulo, homem que dediquei a minha vida inteira ao teu serviço, tenho que passar por esse tipo de sofrimento? Imagine se Paulo dissesse isso. Mas pelo contrário, Paulo ficou calado, em silêncio, e surpreendeu muitos de nós quando escreveu esse texto. Ele disse, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque ele sabe que o que Deus disse para ele, que quando ele se sentir fraco, o Senhor manifestará sobre sua vida o seu poder. Versículo 9 desse mesmo capítulo, ele responde, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É tão interessante o apóstolo Paulo dizer isso. Eu me sinto feliz no meu sofrimento. Não dá para entender. Só o Espírito Santo é que nos faz entender uma coisa dessa. Paulo, no seu sofrimento, dizer que mesmo com o sofrimento ele se sente feliz, porque ele sabe, sentindo dores, talvez emocionais, ele sentia a presença de Deus na sua vida. Ele tinha certeza que o Senhor estava ali com ele. Agora imagine o contrário. Se Deus, por um acaso, respondesse a oração de Paulo, tirando aquele espinho na carne, provavelmente Paulo se entregaria à tentação da vaidade. Provavelmente Paulo se entregaria aos seus próprios desejos. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, disse para ele, meu filho, eu conheço você. Eu te dou a minha graça para você passar por isso. Ele aprendeu que quanto mais fraco ele estivesse, mais Cristo o tornaria forte nele, no Senhor. Quanto mais lhe faltassem as forças, mais dependente ele seria da graça de Deus. O nosso desafio hoje é fazer como o apóstolo Paulo, suportar as fraquezas por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor ainda não te livrou de alguns espinhos, Ele quer te manter nos caminhos dele. Fazendo uma analogia, quanto mais peso nós pegamos, mais os nossos músculos eles ficam muito mais fortes. Quanto mais nós exercitamos, mais forte fica a nossa musculatura. E assim a nossa vida espiritual. Os sofrimentos são pesos que nós precisamos carregar para que a nossa musculatura espiritual ela fique forte. A minha graça te basta. É a resposta de Deus para você. A minha graça te basta. Eu resolvi a Deus orar para que aquele espinho da minha vida Ele tirasse, e por 3 vezes lhe pedi, e logo Ele me respondeu, filho meu, a minha graça te basta. Enquanto a vitória não vem, tem graça. Enquanto esta luta não passa, tem graça. Enquanto o dia não raia e a noite não passa, a minha graça vai estar contigo para te renovar.